aqui professor Gleiner gravando mais um videozinho para o nosso canal GR Cursos, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Base Nacional Comum Curricular, voltada à parte do ensino médio, tá bom? Então o que acontece? Muita gente fica com dúvidas, né? Ou estuda aquela parte introdutória e quando cai algo específico da sua área ou algo relacionado ao ensino médio, o pessoal sofre na resolução de questões. Então hoje nós iremos resolver algumas questões, vou fazer uma explanaçãozinha para vocês, tá? Sobre essa parte do ensino médio, porque é muito comum e realmente o assunto que é mais cobrado é aquela parte introdutória e relacionado também à educação infantil e ao ensino fundamental. A parte do ensino médio realmente é muito pouco cobrada, mas é importante que nós estudemos ela? Lógico que sim, né? Então, por isso, iremos estudar. Deixa eu ver aqui se o áudio está ligado, está tudo ligado, tudo certinho, né? Tem que conferir tudo, que hoje a bruxa está solta aqui, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Olha só, minha gente, então é o seguinte, ó, quando fala de Base Nacional Comum Curricular, na verdade a nossa BNCC é uma daquelas legislações importantíssimas que todo professor tem que saber, todo professor que quer fazer concurso, que faz muitas provas de concurso, tem que saber, na verdade, além de Plano Nacional de Educação, LDB, ECA, DCM, PCN, tem que estar lá no seu livrinho de cabeceira a Base Nacional Comum Curricular, não é verdade? Ela é um documento que não é uma lei, assim como o Plano Nacional, né? O PNL é uma lei, a Lei 13.005 de 2014, não é verdade? A Base Nacional é um documento normativo, embora ela não seja uma lei, ela tem um poder de lei, tá certo? O que está lá é para ser cumprido. Então aqui alguns aspectos em relação à BNCC que eu quero passar para vocês. O primeiro foi esse que eu falei com você. Ela não é uma lei, mas ela tem força de lei, tá certo? Então aqui é um documento normativo. Coloca no teu material, tá? É um documento normativo. Segundo aspecto, ela diz o como fazer. O que é isso, Gleiner, o como fazer? Porque diversas legislações, né, em relação à educação, ela traz o que vai ser feito. Lá na LDB fala o que vai ser feito, né? No Plano Nacional vai dizer quais são as metas que tem que ser alcançadas. Mas o documento que veio minuciosamente detalhado com o como será feito todas aquelas obrigações foi a nossa Base Nacional. Então nesse documento tem lá constando quais são os seus componentes curriculares, quais são as habilidades que devem ser alcançadas. Na verdade, é aquele documento que veio trazer o como fazer. Outra coisa importante em relação à BNCC, ela não substituiu, tá, nenhum outro documento. Coloca aí porque as bancas adoram falar que a BNCC substituiu o Plano Nacional de Educação, substituiu as DCMs. Isso não é verdade. A BNCC ela é para trabalhar de forma conjunta, tá? Ela é para trabalhar de forma conjunta, de forma ali em colaboração com as outras legislações, tá certo? Nós iremos falar hoje sobre a BNCC, o que fala do ensino médio. E o que é o ensino médio, gente? Primeiro, o ensino médio é a nossa última etapa, né? É a última etapa da nossa educação básica, né? Então, o ensino médio é a nossa última etapa. O que a BNCC traz em relação a isso? Bom, ela fala, né, que a educação aqui no ensino médio, ela será orientada, ela vai ser orientada em que princípio? No princípio da educação integral, tá? Pelo princípio da educação integral. Lembrando que educação integral é aquela que forma o indivíduo como um todo, tá? Não é educação em tempo integral. A educação integral é aquela que forma o indivíduo, como é que se fala? Autônomo, tá certo? Essa é que trata a educação integral. Tá bom, gente? Então, sempre que você vê lá atrelado, falando BNCC e ensino médio, você já vai lembrar. É aquela orientada pelo princípio da educação integral, tá certo? Bom, lembrando mais uma vez, é a última etapa, tá? Última etapa. A idade própria de conclusão do ensino médio vai dos 15 aos 17 anos, tá certo, gente? Então esta é a etapa, a idade própria.
A idade própria, então, né, a idade própria de conclusão do ensino médio vai dos 15 aos 17 anos, tá certo? Não esqueçam disso, beleza, gente? Bom, o que nós temos então aqui relevantes? Aquela coisa eu trouxe para vocês aqui, aquela partezinha mais importante não, tudo é importante, mas o que eu trouxe para você? O que cai em prova o pessoal erra, que é a diferença de área do conhecimento para componente curricular. Nós temos uma mudança, né? Teve ali em 2017 essa alteração do ensino médio e veio a proposta do novo ensino médio. O que acontece? O pessoal fala, acabaram as outras matérias. Não acabaram as outras matérias. Porque quando a gente fala em componente curricular, como você já viu lá no ensino fundamental, quando eu falo em componente curricular, eu estou falando nas disciplinas, tá? É o que você conhece como disciplinas. Isso é um componente curricular. É importante que você separe a área do conhecimento para componente curricular, porque existem diversas questões que misturam, e aí você, eita meu Deus, e agora o que eu faço? Tá bom? Então já trouxe para você aqui um mapinha com essa divisão para você não errar isso na tua prova, tá bom? Vamos voltar então para a questão, para o nosso conteúdo, tá aqui, ó. Então vamos lá. Quais são as áreas? Nós temos então as áreas do conhecimento e os componentes curriculares. Esses aqui são diferentes, tá certo? Os componentes curriculares são as disciplinas, tá certo? Que estão lá nas áreas do conhecimento. Disciplinas. Beleza? Quais são as áreas do conhecimento então que nós temos no nosso ensino médio? Bom, são esses aqui, ó. Nós temos a área de conhecimento de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas sociais aplicadas. Qual é o detalhe? Quando a gente fala desses três aqui, ó, você vai colocar no seu mapinha, tem que lembrar linguagens e suas tecnologias. Linguagens e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Aí ciências humanas, sociais e aplicadas não. É só ela sozinha, tá bom? O único que tem suas tecnologias, linguagem, matemática e ciências da natureza. Não erra isso, por favor. Quais são os componentes curriculares dentro de cada área do conhecimento? Eu trouxe aqui para você, ó. Dentro de linguagens, assim como lá na educação fundamental, no ensino fundamental, né? Você tem língua portuguesa, artes, educação física e a língua inglesa, tá bom? Um detalhe importante é que pode ser a língua inglesa é a primeira língua, tá? Mas se quiser, se o sistema de ensino quiser incluir uma outra língua, tá certo? Uma segunda língua além da língua inglesa, pode, preferencialmente espanhol. Atenção, não é obrigatoriamente, é preferencialmente a língua espanhola, tá bom? Dentro de matemática, nós temos apenas o componente curricular de matemática, tá bom? Ciências da natureza, nós só temos, né, esses três, que é a biologia, a física e a química. Então, biologia, física e química são componentes curriculares dentro da área do conhecimento ciências da natureza. E dentro de ciências humanas, sociais e aplicadas, nós temos, ó, história, geografia, filosofia e sociologia. Então, você que falava que acabaram as matérias do ensino médio, por favor, para de falar isso, porque tem lá sim, tá bom? Só tirou a divisãozinha, né, que era engessado e colocou dentro da área do conhecimento. Então, para a tua prova, o que você precisa saber? Eu preciso saber essa diferença de área do conhecimento, tá? Você tem que saber quais são as áreas do conhecimento e quais são os componentes curriculares, tá? Componentes curriculares estão dentro da área do conhecimento. Tá legal? Tranquilo? Facinho, né? Vamos para o nosso... O que nós temos aqui também, que quando cai o pessoal erra. Na verdade, é uma coisa simples, mas é uma coisa que precisa, né, de um certo conhecimento. Ele traz para a gente os códigos alfanuméricos. O que é isso? Quando você vê lá na BNCC, né, você tem um extrato lá, né, das habilidades, ela vem com um número do lado. E aí tem uma diferença da educação infantil para o ensino fundamental e o ensino médio. O que eu trouxe para vocês aqui? Ó? Eu trouxe o do ensino fundamental e do ensino médio para você analisar. Tá legal?
Do ensino infantil vai ser a mesma coisa. Eu vou explicar do ensino infantil já para vocês. Olha só. Quando eu falei nas etapas da educação infantil e do ensino fundamental, quando aparecer esses números, você sempre vai separar em pares. Tá vendo? Sempre 2 a 2. E cada par desse vai te dar uma informação. A primeira informação é sobre a etapa. Então, esses dois primeiros pares vai falar da etapa. Tá bom? Então aqui tem EF, ensino fundamental. O segundo par que traz esses números aqui, é bem tranquilo. O que ele traz para a gente? Ele traz a idade que vai ser trabalhado. É isso que está trazendo aqui no segundo par. O terceiro par, na verdade, do ensino fundamental, traz para a gente o componente curricular. O componente curricular, né, que está informando. E o último par de números, ele traz para a gente a habilidade a ser trabalhada. Tá bom? Então é o seguinte, habilidade. Para o ensino fundamental, tá? Nós temos ensino fundamental e ensino infantil, educação infantil. Nós temos então pares 2 a 2. Já no ensino médio, nós temos um trechinho, os dois últimos, que vão estar em 3. Vou explicar para vocês já. Antes de chegar no ensino fundamental, deixa eu colocar aqui um do educação infantil para você ver. A habilidade, o código da habilidade a ser trabalhado na educação infantil viria assim, EI, simbolizando que é a etapa da educação infantil, tá bom? Aqui vai vir o grupo, né? O grupo a ser trabalhado, né? A idade lá da educação infantil, tá bom? Aí aqui nós teremos duas letrinhas. Como lá na educação infantil nós não temos componentes curriculares, o que nós temos? Nós temos campos de experiência, tá bom? Aí depois dos campos de experiência nós temos sempre pares, o 2 a 2. Nós vamos ter o código, na verdade, do que? O código da habilidade a ser trabalhada. Digamos que tivemos aqui o número 1, tá bom? Então aqui vai ser a posição da habilidade. Vou colocar de vermelho aqui para facilitar para você, tá bom? Olha só, então aqui, na educação infantil, as primeiras letrinhas tem aí é a etapa. Aqui, né, o segundo par de números, nós teremos o grupo de alunos a ser trabalhado por faixa etária. Facinho, né? Aqui nós teremos os campos de experiências. Campos de experiência. E o último número, né? O último código, o último par vai trazer a habilidade a ser trabalhada. Habilidade. Então aqui como é que eu leria esse código? Eu vou trabalhar a primeira habilidade do campo de experiência, traços, sons, cores e formas, tá bom? Com o grupo, com a segunda faixa etária. Qual é a segunda faixa etária? São as crianças muito pequenas, aquelas de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, não é verdade? E aqui a etapa da educação infantil. Já aqui no código do ensino fundamental, nós temos, vamos trabalhar a 13ª habilidade, tá bom? Do campo curricular matemática, com as crianças do 4º ao 5º ano do ensino fundamental e a etapa do ensino fundamental, tá bom? Bem tranquilo. Gleiner, e o ensino médio, como é que ele como é que eu entendo esse código? Bom, a mesma coisa, O primeiro par, né? O primeiro par aqui você tem a etapa, M, ensino médio. Esse 13 aqui vão ser para todos, tá? Porque vão ser trabalhados em todo o ensino médio, tá bom? Sempre vai vir com esse 13 aqui, Esse LGG aqui tá ligado à língua portuguesa. Aqui vão ser os componentes curriculares. Componente curricular.
Tá legal? E esses últimos 3 números aqui, atenção, esse primeiro número vai estar relacionado ao componente específico, né? A competência específica. Esse primeiro número está relacionado a esse, tá bom? E o segundo número aqui, os 2 últimos números, vão estar relacionados aqui à habilidade a ser trabalhada. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? No ensino médio, nós temos uma diferença, não é verdade? Nós temos aquelas competências gerais, que são 10, que estão previstas lá na nossa BNCC, mas quando a gente chega dentro do ensino médio, nós temos umas competências específicas de cada área do conhecimento, tá bom? Então, aqui como é que eu vou ler? Eu vou ler que eu vou trabalhar a terceira habilidade da primeira competência específica. De que componente curricular? De língua, de linguagens, né? De língua portuguesa, tá bom? E aqui vai ser em todo o ensino médio e a etapa do ensino médio. Atenção, o seguinte, bom, Glênio, eu tenho, quando eu falo eu não falei aqui do ensino fundamental, das idades, mas aqui eu fico para a próxima aula nas questões a gente trabalha, tá certo? Que tem uma diferença das idades, mas eu explico depois para vocês, em outra aula, tá legal? Bom, vimos os campos alfanuméricos, tá legal? Vamos passar para as observações em cima de cada componente, tá legal? É tranquilo, não é difícil, tá, gente? BNCC é um assunto bem bacana de se trabalhar, tá bom? Então é o seguinte, dentro de cada área do conhecimento, o que eu tenho? Eu tenho algumas observações que eu quero passar para vocês, que são essas aqui, ó. Olha só. Dentro da área, nós temos, né, as áreas do conhecimento que vai ser linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas sociais aplicadas. Lembrando que as 3 primeiras nós temos e suas tecnologias. Não esquece, tá? Isso aí vai estar em todas elas, tá bom? Nessa daqui e suas tecnologias também. Tecnologias. E aqui também e suas tecnologias, tá bom? Beleza? Então o que eu quero falar para vocês em relação a isso daqui? Olha só, dentro de linguagem nós temos umas observações, que o aluno, o que ele vai trabalhar? Bom, ele vai ter que saber sobre a sua vida pessoal, sobre as práticas de estudo e pesquisa, sobre coisas jornalísticas e midiáticas e artísticas também. Isso daqui, na parte de linguagem, é o que a gente chama de campos de atuação social, tá bom? Então o estudante vai ter que saber isso daqui, tá legal? Em termos de matemática, o aluno, o que ele vai ter que saber? Ele vai ter que saber raciocinar, desenvolver, tá, gente? A palavra é desenvolver. Ele vai ter que desenvolver a representação do que ele está aplicando, ele vai ter que desenvolver a comunicação e a argumentação, tá certo? São as palavrinhas-chave que vão estar lá na tua prova, nas tuas questões. No campo, na área de conhecimento, ciências da natureza, ele vai ter que desenvolver, vai ter que conhecer as leis, as teorias, os modelos, tá certo? E o pensamento científico. Dentro da área de ciências humanas, sociais e aplicadas, tá? O que nós temos? Ele vai ter que ter um senso de justiça, de solidariedade, de autonomia e de liberdade de pensamento e escolha, tá? Essa parte que ele vai desenvolver, né, vai estar dentro das ciências humanas, sociais e aplicadas. Além disso, o que nós temos? Nós temos as categorias que são divididas. Vai ser a categoria tempo e espaço, territórios e fronteiras, o próprio indivíduo, a natureza, a sociedade, a cultura e ética e principalmente a política e o trabalho. Tá certo, gente? Então, o que a BNCC aborda em relação ao ensino médio é isso daqui. Essas aqui são as informações cruciais. Tá legal? Ah, Glênio, tem mais coisa que eu posso aprofundar? Tem. Esse daqui é um resumo do mínimo que você precisa saber, tá bom? Você tem que saber destrinchar a diferença de área do conhecimento e componente curricular. Você tem que saber esse último slidezinho aqui, ó, as nossas observações em cima de cada área do conhecimento, tá bom? Você tem que saber essas palavrinhas-chave. Tá legal? Beleza, gente? O que a gente vai fazer agora? Bom, não adianta a gente ver teoria e não treinar. Vamos treinar, vamos fazer umas questõezinhas, tá
tá certo? Para a gente trabalhar em relação à BNCC. Olha só, primeira questão está trazendo para a gente o seguinte, olha só. Sobre a BNCC, avalie as proposições e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Bom, primeira alternativa aqui, o que eu vou pedir para você? Dá uma pausazinha no vídeo, tenta resolver e depois você continua. Tá legal? Vamos lá então. Primeiro quadrinho traz para a gente o seguinte, ó. A BNCC apresenta 10 competências gerais, que abrangem a aprendizagem de conteúdos conceituais, bem como o desenvolvimento de conteúdos atitudinais. Bom, isso daqui é exatamente o que a BNCC trabalha, são 10 competências gerais. E lembrando que quando a gente vai para o ensino médio, nós temos as competências específicas também, tá certo? Então, você que é professor de matemática, professor de letras, não é professor de outra área, pega essas competências específicas e dá uma lida nelas antes da tua prova, tá bom? Então, a primeira aqui correta, né? A primeira verdadeira. A segunda, ela traz aqui, a BNCC ratificar é reforçar, ao longo do texto, a necessidade de implementação parcial do ensino em tempo integral. Olha só, lembra que eu falei no início para vocês? Ela não fala na educação em tempo integral, né? Ela fala na educação integral, tá certo? Então isso é que ela traz. E não é a implementação parcial, né? Vai ser a implementação total do ensino integral, tá bom? Então essa segunda aqui é falsa. Terceira, traz pra gente: conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer-se são os direitos de aprendizagem do desenvolvimento na educação infantil. Não é verdade? E não, né, gente? Não é direito de aprendizagem. Não é verdade? Temos aqui os direitos de aprendizagem, sim, né, gente? Então, são sim direitos de aprendizagem, mas tem um errinho. Qual é o errinho? Quais são os direitos de aprendizagem? Você vai usar aquele bizu CC, né? BP, não é verdade? Então, 2C, 2E, BP, tá bom? Então, ele tem, ó, conviver é um direito de aprendizagem lá na educação infantil? Conviver é. Brincar é um direito de aprendizagem? É sim. Explorar é também. Expressar também é. E conhecer-se está lá? Tá sim. São os direitos de aprendizagem no desenvolvimento infantil? São, mas só que olha só, está faltando um. Qual é o que está faltando, gente? Está faltando, ó, o participar. Tá bom? Então essa daqui é falsa. Tá legal? Porque faltou o participar. Lembra? 2C, 2E, BP. Tá bom? Bom, as áreas de linguagem e suas tecnologias e matemática, as áreas de linguagem e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias são obrigatórias em todos os itinerários formativos para o ensino médio, né? Aí você pega e fala assim: essa daqui é verdade, né? Porque a matemática, linguagem e matemática são obrigatórias sim em todos os itinerários formativos. E qual é o erro que está aqui? Sabe qual é o erro? É que não é área de linguagem, é componente de linguagem, tá? Então por isso essa daqui está falsa. Essa questão aqui foi bem difícil, tá? A gente já começou com uma questão no nível bem alto. A última aqui traz pra gente, ó, os padrões de desempenho para o ensino médio, referência nos processos nacionais de avaliação, devem estar ancorados na Base Nacional Comum Curricular. E sim, os padrões de desempenho devem sim, tá, estar referenciados lá na BNCC. Ela diz o como fazer, tá bom? Então essa daqui, ó, correta ou verdadeira. Então nós temos que a primeira e a última é verdadeira e as outras são falsas. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, ó, gabarito, letra C, já ficou a colinha para você aqui, né? Ainda bem que você não viu antes, tá legal? Então olha só, gabarito, letra C de concursado. Tranquilo, gente? Questãozinha muito difícil essa daí, tá certo? Mas deu pra gente fazer com bastante tranquilidade. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão trouxe aqui o seguinte, olha só. A interseção
entre a formação dos alunos e os conhecimentos das áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso, em conformidade com a BNCC, se dá através do desenvolvimento de quê, gente? De trabalho coletivo, de pesquisas científicas, de estudos de campo, de competências e habilidades ou de participação em movimentos sociais. Bom, e a BNCC ela é bem clara, né? É letra D, competências e habilidades, né? O que a BNCC mais fala, não é verdade? Então aqui, ó, gabarito letra D é desenvolver, não é verdade? As habilidades para utilizar, mobilizar, né, o conhecimento, né, utilizando as habilidades para resolver as demandas do dia a dia, do cotidiano. Tá bom? Então, gabarito letra D. Terceira questão. Assinale a alternativa que representa o fundamento pedagógico da BNCC. Bom, fundamento pedagógico da BNCC. Vocês vão ver que tem uma palavrinha que a gente fala muito e falamos muito na nossa aula. Letra A. Prioriza a transmissão de conteúdos. A BNCC fala, né? É um fundamento da BNCC, fundamento pedagógico. A transmissão de conteúdos, ela fala isso? Acho que não, né? Então aqui a letra B fala em foco no desenvolvimento de competências. Olha a palavrinha aí de novo, a palavrinha competências. Falamos muito. Em princípio pode ser esse aqui nosso gabarito. Vamos ver a C. Os meios de ensino são responsáveis pelo sucesso na aprendizagem dos alunos. Gente, uma coisa que você não pode garantir é o sucesso na aprendizagem apenas com os meios, tá? Os meios influenciam? Sim, eles influenciam, mas não dá para você garantir que com muitos meios, com meios de excelência, o aluno vai aprender, né? Porque a aprendizagem é algo individual. Tanto é que se você usa na sua fala, eu vou transmitir o conhecimento, não, você não transmite o conhecimento, o que você transmite é informação. O conhecimento é individual, cada um tem o seu, e cada um tem o seu tempo também, tá certo? Então não dá para garantir pelos meios, tá bom? Então essa daqui é falsa, a primeira é falsa, a segunda pode ser o nosso gabarito, a terceira é falsa. Letra D. Então, é fundamento pedagógico da BNCC a ênfase na terminalidade dos currículos, terminar os currículos? Não, né, gente? Isso aqui não é. E letra E, foco em uma única modalidade de ensino, também não. A BNCC não fala numa única modalidade. Então é falsa a letra D, é falsa a letra E. Nosso gabarito aqui, ó, gabarito letra B de bom salário, né, meu povo? Tranquilo? Quarta questão traz aqui a Base Nacional Comum Curricular. Ela se aplica aonde? Em que lugar que eu uso? Na educação formal e não formal? Exclusivamente na educação escolar, aos processos de ensino que acontecem na escola, no trabalho e na vida social, a educação popular ou a educação profissional. Gente, olha só. A gente viu lá em LDB, né? A gente vê que o nosso currículo ele é composto de uma parte comum e de uma parte diversificada. O que é essa parte comum? A parte comum é aquela que as escolas vão trabalhar ao mesmo tempo. Na verdade, então no primeiro bimestre, a BNCC ela vem explícita lá. No primeiro bimestre, quais são as habilidades, quais são as unidades temáticas, quais são os conteúdos a serem trabalhados. Então, a parte formal, né, da educação é trabalhada pela BNCC, é brifada pela BNCC. Agora, a parte não formal, não é regulado pela BNCC. A BNCC é um documento normativo, né, que obriga, na verdade, a aplicação da BNCC vai ser exclusivamente em que tipo de educação? Na educação escolar, tá bom? É aqui que a gente aplica a BNCC, é aquela parte comum, tá? Ela é aqui. Na não formal não se aplica a BNCC, tá bom? Os processos acontecem no trabalho e na vida social também não. E a educação popular também não, tá certo? Então, por isso, nosso gabarito aqui é letra B de bom salário. Quinta questão, trazendo uma questão sobre códigos. Então, os códigos alfanuméricos, né, eu passei para vocês aqui, não é uma questão, não é aquele tipo de questão que é muito cobrado em provas. Mas é importante que você saiba? É, sim, importante que você saiba. Então, olha só. Esse código aí que nós temos, a questão diz o seguinte: o código, ele deu o código, é um exemplo de combinação alfanumérica que a Base Nacional Comum Curricular estabelece para organizar as aprendizagens em cada etapa do ensino da educação básica. Assinale a opção que indica corretamente
o que significam, respectivamente, os pares do código acima. Se tem o respectivamente, é porque tem que ser nessa sequência, tá, gente? Então, aqui, ó, esse EI, o EI é a etapa. Então, aqui, nós estamos vendo que aqui é educação infantil, tá? Aqui é a etapa de ensino. O código, este código aqui, o 02, ele está trazendo para a gente o quê? Esse daqui é o grupo, né? É a faixa etária. Faixa etária. Cuidado, que aqui nós estamos trabalhando com a educação infantil. Esse EO aqui é o que, gente? O que é isso? Isso daqui é o nosso campo de experiência. Tá bom? Isso é o que significa esse penúltimo par. E o último par traz para a gente a posição da habilidade, tá bom? Então aqui, ó, é a posição da habilidade. Beleza, gente? Então, gabarito aqui então vai ser a letra E. Na verdade, esse aqui é o nosso gabarito dessa questão. Beleza, gente? Então, olha só, deixa eu só dar um aviso aqui para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, por favor, tá certo? Aqui, então, nós temos, ó, as nossas redes sociais, tá legal? Nós estamos com preparatório para o concurso de Triunfo, para o concurso de Caruaru e Maravilha. Então, você que está interessado e quer se preparar, vem estudar conosco. Beleza, gente? Então, aqui, olha só, um recadinho para você, que eu sempre trago, que olha só, a nossa prova é amanhã. Pensa sempre assim, porque você deixa para poder dar aquele gás, você acha força de onde não tem, sabe quando? Na semana de véspera da sua prova, não é verdade? Então, gente, um forte abraço para vocês, tá certo? E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Até mais, um beijo para vocês.